Você que pode, João capítulo 17. João 17. Nós vamos falar do versículo 1 ao versículo 5. João 17, 1 ao 5 diz assim a palavra do Senhor. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhes deste. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste fazer. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa é uma grande oração, né, irmãos? Aí eu gostaria de examinar alguns pontos. Nós vamos do versículo 1 ao 5. E você pode olhar esses pensamentos, o que estava ali nessa oração de Jesus, aquilo que ocupava a mente de Jesus de uma forma predominante. Eu estava olhando aqui, irmãos, ficou muito grande, talvez nós não consigamos terminar, mas eu vou até onde der. Tá certo, irmãos? Não vou correr, eu vou tentar, dentro daquilo que eu falar, ter qualidade a respeito disso. Então, esses pensamentos que ocupavam a mente de Jesus quando ele orava dessa forma ao Pai, né? Você vê que esse capítulo praticamente está dividido em 3 partes ali principais. A primeira é constituída dos versículos 1 ao 5, ao qual nós lemos, né? No qual nosso Senhor ora por si. Ele ora por si ali. Depois, nos versículos 5 a 9, temos a sua oração por seus discípulos imediatos, aqueles que estavam perto dele e ao seu redor. E daí em diante ele ora pela igreja universal, por aquelas pessoas que estavam ali e aqueles que haviam de vir ainda, né? Então essa primeira parte onde o Senhor ora por si, aí você vê qual que é a essência da petição de Jesus. E qual que é? É que o Pai o glorifique para que ele também glorifique o Pai. Ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Em outras palavras ali, irmãos, seu principal interesse nesse ponto é glorificar o quê? Glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Esse é o interesse supremo. Mas se você perceber, irmãos, notem, ele nos diz o porquê disso. E ele fala, e ele nos diz em termos do grande propósito de Deus na questão do quê? Na questão da nossa salvação. E a ideia geral aqui expressa é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está desejoso de que a glória de Deus seja manifestada, e manifestada especialmente na salvação dos homens, dos pecadores. Na salvação dos pecadores. E o resultado é que nesses versículos ao qual nós lemos, uma das mais maravilhosas demonstrações do Evangelho da Salvação, ou do Evangelho de Salvação, e que esse plano de salvação, que nós somos salvos desde a eternidade, que se encontra em toda e qualquer parte das Escrituras. Tem um livro interessante para quem gosta de ler, que fala a salvação de Deus, né? O Evangelho de Deus, é do John Piper. Não há coisa alguma que seja tão característica das Escrituras do que a maneira pela qual elas nos dão aqui e ali uma espécie de sinopse completa, ou um compêndio, né, de doutrina e de teologia, porque é nesta oração
Em particular, o nosso Senhor abre os nossos olhos e nos instrui com relação a alguns pontos vitais e fundamentais na nossa fé. E como bem nós podemos ver, realmente o fato de que é o nosso Senhor que está falando e orando. Não há nenhuma declaração do Evangelho mais gloriosa do que se vê nesses versículos, nesses 5 versículos que nós lemos. E a grande pergunta, eu às vezes faço a mim, olhando esse Evangelho de hoje, esse Evangelho coach nojento de hoje, como eu falei, e como vai ficar gravado isso, e quando eu faço na abertura não fica gravado, eu odeio o Evangelho coach. O Evangelho coach é a aceleração, infelizmente, de pessoas que vão entrar para não pregar mais o Evangelho. Então, o que você menos vê hoje, o que menos nós ouvimos hoje sobre o plano de salvação, sobre o esquema, sobre todo o seu objetivo e seu propósito, veja se você ouve isso, irmãos. O Evangelho se perdeu nesse coach, nessa prosperidade, nesse eu. E eu uso a frase que era utilizada com muita frequência por nossos pais, por começo da igreja, por pessoas piedosas de anos atrás, de alguns de hoje. Porque por alguma razão é tão infrequentemente empregada hoje em dia o Evangelho da salvação, sobre o plano da salvação. E eu não sei a razão. Porque nossos pais se deleitavam em examinar ou contemplar, ou, para usar as palavras até de Isaac Watts, quando ele falava da ampla visão do plano da salvação. Eu estou falando de um pregador de antigamente. E eu não tenho problema em dizer, eu não hesito em dizer, irmãos, que a maioria dos nossos problemas como cristãos e do estado geral da igreja atual pode ser explicada mormente por não considerarmos competentemente o plano da salvação em geral. É muito pouco falado, é muito pouco pregado. Talvez é porque não dê ibope, talvez é porque não dê like, porque não é legal, é chato. E o nosso problema, como nunca me canso de assinalar, de falar, é que somos completamente subjetivos. E essa é a essência do problema desta geração moderna, a qual eu e vocês pertencemos. Veja, irmãos, eu não estou falando sobre pessoas de fora da igreja, não. E sim sobre nós que estamos dentro da igreja. Pode ser que todos nós tenhamos sido influenciados pela atmosfera do pensamento atual e por este mórbido interesse pela psicologia e pela análise de nós mesmos. O que é o Evangelho hoje? É uma análise de nós mesmos. O que é o Evangelho pregado hoje? A análise do homem. Mas, veja, irmãos, o que o Evangelho coach faz? O que o Evangelho da prosperidade faz? O que o Evangelho do bem-estar social faz? O do ecumenismo, do sincretismo? Seja o que for, nós nos tornamos egocêntricos. Nos tornamos egocêntricos. E o Evangelho coaching faz? Te torna mais egocêntrico ainda, porque a pregação vira em torno de você. É para você. É como você vai resolver os seus problemas nesse mundo, como você vai se dar melhor, como você vai analisar melhor as coisas nesse mundo. Isso é nojento, é nojento. É nojento. Isso é só para ganhar dinheiro. Não tem outra coisa a não ser para ganhar dinheiro. Só para isso. Só serve para isso, para quem está falando e pregando ganhar dinheiro. E agir no egocentrismo cada vez maior dos homens. E esta é a maldição desta geração. Como eu não fiz cursinho para ser popular em nada, irmãos, e não tenho pretensão nenhuma de pregar na sua igreja,
Então eu posso falar. Infelizmente as outras pessoas não podem falar. Por quê? Porque elas têm interesse financeiro em cima do evangelho. Lamentavelmente. Se você parar de me ouvir hoje, amanhã, depois, não vai mudar nada a minha vida. Nenhuma vírgula. O que vai mudar a minha vida é o que Cristo pensa sobre mim. Sobre o que eu falo do evangelho. Então, nós sempre estamos olhando para nós mesmos, desejando ver como as coisas nos afetam e o que queremos para nós. Ora, irmãos, há muitas explicações para isso, as quais não precisamos dar atenção agora, porque não é o caso. Mas o fato é que somos escravos dos nossos hábitos, estados e desejos, do que gostamos e do que não gostamos. E o resultado é que abordamos tudo do ponto de vista de que isto ou aquilo significa para nós. E o trágico é que somos propensos a abordar o Evangelho de Jesus Cristo dessa maneira particular, resultando em que não conseguimos compreender a verdade, nem acerca de nós, nem acerca desta maravilhosa salvação que temos, porque particularizamos os pontos de interesse. E, diga-se de passagem, esses coaches, eles sabem muito bem fazer isso. Particularizar o seu ponto de interesse. É por isso que você perde o seu tempo escutando essas porcarias. Aí você fala, mas irmão, mas isso me dá um ânimo. Eu sei que dá. Dá mesmo. É verdade. O trabalho deles é te animar. O trabalho deles é te animar. Só vemos o que o Evangelho tem para dizer, abre e fecha aspas, para mim. O que o Evangelho tem a dizer para mim? Como o Evangelho pode me ajudar? E por isso não conseguimos ouvir o que o Evangelho tem para dizer sobre nós, como também não conseguimos compreender o escopo, a grandiosidade e a imensidão do próprio Evangelho. O Evangelho foi reduzido em coisas, em ter coisas, em quem você é, e como fazer para conquistar coisas e para trazer um prazer melhor para você estar nessa vida. Só que o escritor da Epístola aos Hebreus descreveu o Evangelho como, abre e fecha aspas para isso, uma tão grande salvação. Uma tão grande salvação. E o meu parecer é que aparentemente estamos perdendo de vista esta grandiosidade na presente hora. Veja, o que ocorre isso simplesmente porque, em vez de examinarmos como ele é, como é exposto, aqui nós olhamos para nós mesmos e para o que ele tem para nos dar. E aí o Evangelho é apresentado puramente dessa maneira pessoal. E esquecemos a grandeza que descobrimos quando estudamos o plano divino de salvação em geral. E quando deixamos que o Evangelho o coloque diante da nossa extasiada contemplação. Vocês poderão ver em muitos dos nossos ditos louvores essa ideia de grandiosidade expressa vigorosa e magnificamente. Como você é importante. Como você é a última bolacha do pacote. Tem um herege de primeiro mundo, como eles gostam da prateleira de cima, um tal de Joel Osteen. Esse é um herege de primeira. E aí eu vejo a oração da Bíblia, irmãos. Você é o que a Bíblia diz que você é, você tem o que a Bíblia diz que você tem, meu irmão, o que a Bíblia diz que você é um miserável de um pecador. E toda a glória tem que ser tributada a Cristo. Tem um autor principal ali, que é Jesus Cristo. E tudo gira em torno de Cristo. Para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Charles Wesley diz em uma das frases que é tudo misericórdia, imensa graça. Tudo isso é misericórdia e graça. E todavia, quantas vezes a impressão de que se tem é que o Evangelho é uma coisa subjetiva e diminuta,
uma coisa que apenas faz isto ou aquilo. Graças a Deus, Ele faz coisas também. Faz. Quanto a mim, mas não é somente isso. Ele faz coisas particulares para mim e para você, irmãos. Independente de um ou de outro estar falando que ele vai fazer isso ou aquilo para você. Deus cuida dos seus. Ele cuida. Leia Mateus capítulo 5. Ele cuida. Ele cuida nos mínimos detalhes. Mas as pessoas acham que o evangelho é só aquilo e mais nada. Se você for subjetivo em sua abordagem, muitas vezes vai sentir-se infeliz. E se pensar no evangelho como algo que vem a você, o que acontece em sua vida imediatamente, o que sobrará? Se o evangelho vem para te fazer feliz, o que sobra do evangelho? Já que você muitas vezes está infeliz. Você não terá em que se apoiar. A tragédia da abordagem subjetiva é que ela é essencialmente tão egoísta que acabará falhando com você, falhando conosco. Por quê? Porque ela é egoísta. Ela é antropocêntrica. Ela glorifica o homem. No entanto, irmãos, se começarmos por essa abordagem objetiva para depois passarmos à subjetiva, obteremos tudo, começaremos num plano e esquema tão vasto que nos absorveremos nele. Quando algo der errado conosco, relacionaremos isso com o todo. O evangelho é muito mais que isso. Isso rebenta meu coração quando vejo, irmãos, o evangelho reduzido da maneira que as pessoas têm pregado. Aí eu já ouvi pessoas falando assim, não, mas você que está reduzindo o evangelho, porque Deus faz tudo, que Deus quer o seu bem, que Deus entra com provisão, que Deus cura, que Deus faz milagre, que Deus... Aí eu fico sem palavras, porque isso é tão pequeno diante da salvação. Tentei expor isso no sábado passado. Se você conseguisse ser a pessoa mais feliz desse mundo aqui na Terra, e não tiver Deus, não tiver Cristo, não tiver a alegria da salvação, Davi tinha tudo. O que ele pediu, quando ele foi destronado, depois, a preocupação dele era não perder a alegria da salvação, a qual nós já perdemos, a qual o meio gospel perdeu a alegria da salvação e trocou por alegrias momentâneas, no seu inflar do ego momentâneo. Deus te ama. Ai, fala mais. É a coceirinha, né? No pé. Fala mais. Fala. Deus acha você maravilhoso. Não, mais. Eu preciso de mais. Deus tentando com uma providência na sua vida hoje. Não, mais. Eu preciso de mais, ainda mais. E Deus está preocupado com a sua família, com o seu filho, com a sua avó, com o seu emprego, com o seu carro, com a sua casa. Não, fala mais ainda. Então, em Cristo Jesus você tem a salvação, a alegria da salvação. Mas eu já sou salvo. A salvação eu já conquistei quando eu aceitei Jesus. Agora preciso de mais. A droga, o ópio. Então, irmãos, para evitar esse perigo do subjetivo, devemos estudar o grande assunto que temos nesses 5 versículos, que infelizmente eu não vou conseguir detalhar como eu gostaria. E não porque nós devemos estudá-lo só por essa razão. É nosso dever estudá-lo. É nosso dever colocar na nossa mente
Costumamos alegar que somos tão ocupados que não temos tempo para ler. Sabemos que os nossos antepassados costumavam ler as doutrinas, mas nós não temos tempo. Estamos muito corridos, irmãos. E eu peço que você leia o capítulo 17 de João, do Evangelho, escrito por João. Sabe qual que é o nosso problema hoje? Nós queremos tudo resumido. Queremos passar por todo o Evangelho de João num só discurso. E qual que é o discurso? Principalmente João 3, realmente. Deus amou o mundo, 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele nele que não pereça, mas tem a vida eterna. E para no João 3,16. Nem continua falando. E Deus amou o mundo e o mundo contempla você também. Ponto final. E Deus te amou. Se você vai para o inferno com Deus te amando ou não, para eles não importa. O importante é que Deus te amou. Que plano de salvação? Se Deus me ama, Ele quer meu bem, Ele quer o melhor para mim. Salvação é um prêmio. A salvação é um prêmio que eu adquiri porque eu sou cristão. Porque eu faço tudo certo, porque Deus me ama. Queremos ter uma visão panorâmica da Bíblia toda, e o resultado é que deixamos de ter a doutrina. As pessoas não gostam de doutrina, não gostam. Só que na Bíblia, a Bíblia toda, ela está escancarada, desfraldada. E porque está, é assim aberta para nós aqui, é nosso dever estudá-la, para que possamos encontrar algumas das grandes possibilidades que aí estão abertas diante de nós. E é uma tragédia a nossa tendência de viver como mendigos na esfera espiritual. O que nós somos hoje, o que os coaches, o que esses pregadores fazem, que você seja um mendigo espiritual, sempre dependendo deles das migalhas deles para vocês, a nível espiritual, com palavras jogadas ao vento. Eis que te digo agora, que Deus está entrando com providência. Eis que te digo que o que você vai receber, o que você veio buscar. Ele recebeu o que veio buscar. Quando o que Deus pretende é fazer-nos o quê? É fazer-nos príncipes. Não ser mendigos, mas ser príncipes. Porque nós servimos o Rei. Mas, acima de tudo, estudamos isso a fim de podermos estabelecer confiança, certeza e perseverança em nossa vida cristã. Hoje, nem a perseverança as pessoas querem mais. Porque se você vai falar na perseverança dos santos, já vão levar para a doutrina, porque é calvinista, porque não sei o que tem. Ué, se você está em Cristo e não vai perseverar em Cristo, qual é a razão de você ser cristão? Se o Espírito Santo que habita em você não te leva à perseverança, pô, que cristão que você é? Que filho de Deus você é? Mas é mais fácil deixar você escravo. Escravo o quê? Escravo das suas decisões, do egocentrismo, de pregações vazias. Eis que te digo, eis que vai, eis que Jesus te ama e tem um plano perfeito para você, e assim vai. E as pessoas ficam iludidas com toda essa conversa. E você vai numa like, o cara tem 500 mil visualizações, o outro não sei. Por quê? Porque ele fica falando dessas coisas. Esse monte de palavras jogadas ao vento. Que no fundo não tem significado nenhum para o Evangelho. E perdemos a perseverança da nossa vida. Veja, eu vou correr aqui a respeito dos 5 versículos e as principais coisas que eles exibem para a nossa, como a palavra que eu posso usar, para a nossa extasiada contemplação. Se você estuda, esses versículos, primeiro eles nos mostram algo da origem e do plano da salvação, depois dirigem a nossa atenção àquele por quem o plano tem sido efetuado. Isso nos leva a uma consideração das coisas que ele fez e finalmente mostram-nos o propósito e o objetivo disso tudo. Qual que é o objetivo disso tudo, de eu e você estarmos no Evangelho? De Deus ter feito esse plano para a salvação? Ele mostra nos versículos iniciais, para que Deus seja glorificado.
Não é para que você seja glorificado. Não é para que você receba a bênção. Benção. Não. É para que Deus seja glorificado. Aí estava o propósito e plano da salvação. Aquele por quem o plano tem sido efetuado, isso nos leva a uma consideração das coisas que ele fez. E finalmente mostra o propósito e o objetivo disso tudo. O propósito e plano da salvação. E algo natural que nós devemos a começar pela primeira coisa, parece observar, ou observação vulgar, quase ridícula, como vem tentando falar, irmãos, mostrar aquilo que é essencial, começar pelo começo. E por estranho que pareça, o evangelho cristão, permita-me dizer, e com toda a reverência, com todo o temor, espero que eu não seja mal compreendido, o evangelho não começa nem mesmo pelo Senhor Jesus, começa por Deus o Pai, é o que Jesus está falando. Sempre, em toda parte, a Bíblia começa por Deus, o Pai, e nós devemos fazer o mesmo, porque essa é a ordem presente da triunidade, ou da Trindade Santa e Bendita. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Então, você vê essa mesma coisa salientada e estampada aqui, nesses 5 versículos. Essa é a primeira coisa que devemos dizer sempre que começamos a considerar esse assunto, irmãos. Ou esse assunto da salvação. A salvação é inteiramente de Deus, é dom de Deus. Assim como lhe desse poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todo quantos lhe deste. Está tudo ali. Lembramos-nos, pois, antes de dar mais um passo, ir um pouquinho mais fundo, o Evangelho anuncia logo no começo que o homem é absolutamente desvalido no que se refere à salvação. O que a Bíblia nos mostra que você está desvalido no que se refere à salvação. Não pode fazer coisa alguma acerca disso. O Evangelho não é um esquema ou um projeto cujo objetivo fosse habilitar os homens a se salvarem. Não, irmãos. O Evangelho não é habilitar o homem a se salvar como é pregado. Infelizmente. As pessoas acham que o Evangelho habilita o homem à salvação. Por isso que os meritórios deitam e rolam. E ele tampouco é um programa delineado por Deus. Por exemplo, um exemplo de cuja execução foi dada na pessoa do Filho de Deus, dizendo-nos como podemos levantar-nos e elevarmos-nos aos céus. O Evangelho não veio te presentear com o céu. Não, ele começa dizendo-nos que não podemos fazer isso, que estamos todos mortos em ofensas e pecados, que somos completamente incapazes e que quando estávamos sem forças, Cristo morreu pelos ímpios. Foi quando o homem estava no estado de completa escravidão, como escravo do pecado, de Satanás e do inferno, que Deus fez algo a respeito. Pois bem, irmãos, essa é a essência mesmo desta mensagem. Isso nos é inculcado aqui desde o princípio por Cristo. E de fato vemos que o nosso Senhor o repete seguidamente. O Evangelho é tão somente a boa notícia que nos conta o que Deus fez acerca de nós homens e acerca da nossa salvação. Eu espero que ninguém continue pensando na salvação como algo que ele ou ela tem que obter por seus próprios esforços. Eu não canso de falar isso aqui. Espero que ninguém ainda pense que a frequência à igreja, por exemplo, vai conquistar para os frequentadores a salvação perante Deus. Isso é uma falácia.
Uma falácia completa, pois essa mensagem começa dizendo que isso é obra inteira e completamente de Deus e vem unicamente dele. E quem está falando disso? Jesus Cristo. Não, não é seu pastor. Não são doutrinas armenianas e calvinistas e outras mais, é a Bíblia. Não, mas irmão, tem outras passagens. Tá. O que você pode entender dessa passagem, irmãos? O texto e contexto dessa passagem. De todos os versículos, desde a oração até mim, até você. O salário do pecado é a morte. Isso é uma coisa que eu e vocês temos. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. É assim que Paulo diz. Porém o nosso Senhor Jesus Cristo diz igualmente aqui, assim como lhe deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Este evangelho de João vem dizendo isso desde o começo, constituindo a essência da palavra dita a Nicodemos. Você tem que ser recebido, você tem que nascer de novo, é tudo de Deus. Como você vai receber glória disso? O que você espera receber do evangelho? Em palavras assim, irmãos. Como você pode reduzir o evangelho a coisas? A bem-estar momentâneo? É tudo de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito. As citações não têm fim, mas nós devemos dar ênfase a isto logo no começo. É só quando nós damos conta disso que podemos captar algo da grandiosidade essencial desta salvação. E compreendendo que a grande, onipotente e eterno Deus, que o grande e onipotente e eterno Deus haveria de fazer alguma coisa quanto a isso. E todavia, a mensagem é que ele fez algo. É isso. Ele fez. E devido a tudo isso que o nosso Senhor, em sua oração aqui, no momento crucial, está interessado acima de tudo, mais em glorificar a Deus Pai, diz ele, glorifica a teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Pois bem, irmãos, o que você vê de maior interesse aqui nas palavras de Jesus não é simplesmente em que ele seja glorificado. Seu interesse por isso é devido a esta coisa maior. Ele está tão ansioso para glorificar o Pai, que ele quer que o Pai o glorifique. Essa essência do Evangelho que perdeu. Glorificar a Deus. Através de Cristo nós glorificamos a Deus. Através de Cristo não é que você vai conseguir bênção, que você vai conseguir cura, que você vai conseguir emprego. Através de Cristo você glorifica a Deus. E como que isso pode ter perdido tanto no Evangelho, irmãos? O Pai é glorificado no Filho. E ele fica repetindo isso. Ele não veio para fazer a sua própria vontade, mas para fazer a vontade de seu Pai que o enviou. Ele não veio para fazer a sua vontade. A sua, que o coach fala que é a sua vontade. Não, ele veio para fazer a vontade do Pai. Ele fica repetindo isso e várias vezes. Ele não veio para fazer sua própria vontade, mas para fazer a vontade de seu Pai que o enviou. Ele diz ele diz as palavras do Pai, ele realiza as obras do Pai, e a sua única preocupação é que nunca lhe fale, e que nunca vacile na grande tarefa que lhe coube a fazer. Ele vive inteira exclusivamente para glorificar o Pai. Ele não veio para exibir-se ou para glorificar-se. Ele, pelo contrário, humilhou-se. Escreveu o apóstolo Paulo. Esse é todo o significado do termo, pois em seu aviltamento ele se colocou como filho na Trinidade, na Trindade eterna. Ele veio para glorificar o Pai e ele glorificou o Pai.
E nisso consistiu todo o propósito da sua vinda. E tudo que ele fez foi designado para esse único e supremo objetivo, a glória do Pai. E aqui, é em favor disso que ele está orando. E eu e você oramos por quê? Qual que é a nossa oração? Qual que é a oração do coach? Qual que são as palavras do coach? Qual que é a palavra do evangelho do bem-estar social? Da psicologia? É você. É como você vai ficar bem. É como faz para que tudo fique bem. O mundo vai conspirar para que tudo dê certo para você. E Deus faz parte dessa conspiração que o universo faz para que você fique bem. Deus é só um amuleto, um apetrecho da fé que está aqui para servir o homem. É lamentável. É lamentável você ir na igreja e ver músicas cantadas ao homem. O culto girando em torno de homens. E Deus não sendo glorificado através de seu Filho Jesus Cristo. E naturalmente eu não posso dizer uma coisa como essa sem deduzir, irmãos. E acrescentar que o propósito geral da minha salvação e da sua salvação é que nós glorifiquemos o Pai. É que nós glorifiquemos o Pai. Ah, se nós pudéssemos captar isso. Sei que todos nós somos culpados nesse ponto. Eu sou também culpado como qualquer outro da propensão para pensar em Deus e na salvação cristã, em geral, como algo que visa resolver os nossos problemas. E o que eu escuto muito, irmãos, o que é que a salvação fará por mim? E qual que é a resposta dada na evangelização? Creia no Evangelho. Ele fará coisas maravilhosas por você. Isso que é dito. É mentira? Não. Graças a Deus não é verdade. Só que, meus irmãos e amigos, isso não poderia estar em primeiro lugar de maneira alguma. Isso não poderia estar em primeiro lugar de maneira alguma. O alvo, o objetivo supremo da nossa salvação é que glorifiquemos a Deus. E a nossa salvação glorifica a Deus ou não? A essência do pecado é que não glorificamos a Deus. Entendamos bem isso, a essência do pecado não está nos atos e ações particulares dos quais eu e você e outros podemos ser culpados. Ora, aí é que erramos. Aí que entra os meritórios, os coaching batem em você. Pensamos no pecado em termos de pecados particulares. E é por isso que as pessoas respeitáveis se acham não são pecadoras. As pessoas que fazem o sim, o pode, o não pode, cumprem regras, se acham não pecadoras. Deixam completamente de compreender que a essência do pecado é não glorificar a Deus e que todo aquele que não glorifica a Deus é culpado de pecado das mais sórdidas espécie. É isso que o Evangelho deixou de fazer. Leia João 3. Leia o cerne do Evangelho, que Deus amou muito de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Continue lendo. Qual que é o maior pecado imputado àquelas pessoas? Elas não creram na luz. Elas não deram glórias a Deus. Talvez você nunca tenha ficado bêbado, como eu, nunca tenha feito culpado, ser culpado de adultério, ser mentira, etc, etc. Mas veja, uma passagem interessante para nós e terminamos, irmão. O profeta Daniel colocou isso em termos bem claros, quando ele falou para o rei Belsazzar em Daniel, capítulo 5. Quando ele assinalou para ele que a essência do pecado não foi que ele encheu de vinho os vasos de ouro do templo e bebeu deles com suas mulheres e concubinas, mas que ele não se havia humilhado diante do Senhor, que ele se havia exaltado e não dera glórias a Deus.
não deram glórias a Deus. E se você não der glórias a Deus, irmãos, nós somos culpados dos maiores pecados. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a realmente a vivermos para a glória de Deus. Que através de Cristo possamos realmente, irmãos, ver que a salvação é algo além do que Ele pode fazer por nós. A maior prova essencial da salvação é que agora o supremo objetivo e ambição da vida do cristão é viver para a glória de Deus. É isso que nós temos feito? Reflita na sua vida. Eu estou refletindo na minha. Que o Senhor nos ajude.